Vamos para os resultados dos jogos da nona rodada do Brasileirão. Em um jogo de 5 gols, o Fogão venceu o Mirassol por 3-2. O Arthur Cabral abriu o placar para o Fogão aos 11 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, o Shailon, o Mirassol, empatou aos 21. Depois o Alex Telles, no finalzinho do primeiro tempo, marcou um gol de pênalti. Depois o Júnior Santos fez o terceiro com o Fogão, ficando 3-1. Só que aí, pessoal, nos acréscimos, o Igor Formiga marcou o segundo gol para o Mirassol. Resultado final 3-2. E para não fazer feio na estreia do Arthur Jorge, o Cruzeiro venceu sua primeira partida do Campeonato Brasileiro, vencendo o Vitória lá no Mineirão por 3-0. O Curitiba empatou lá em casa, no Couto Pereira, contra o Vasco. Foi um empate sabor derrota, né, pro Vasco. O Vasco que venceu o jogo, fez o primeiro gol com Danilo Neves aos 24 minutos, né, famoso Tietê. Aos 90 do segundo tempo, simplesmente um gol contra Alan Valdívia, minha nossa. Ou seja, resultando 2 gols do Vasco, mas um ele deu pro Curitiba. Placar final 1-1, Curitiba 1 e Vasco 1. O Fluminense venceu o Corinthians por 3-1, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com gols de John Kennedy aos 20 minutos do primeiro tempo. Em seguida, no finalzinho do primeiro tempo, aos 45, mais 3 de acréscimo, um gol do Hércules. Já no segundo tempo, aos 83 minutos, o Rodrigo Castilho ele fez o terceiro gol para o Fluminense, o tricolor carioca. Mas aos 89 do segundo tempo, o meio-campista do Corinthians fez um gol tentando diminuir o placar aí, mas nada que mudou o resultado final. 3-1 para o Fluminense. Teve algo interessante, porque diferente de outros jogos, onde o placar é o destaque, né? Óbvio, vitória do Fluminense. Alan, o meio-campista volante do Corinthians, foi expulso após fazer um gesto obsceno para o juiz. E foi expulso assim de maneira mais desrespeitosa. Nossa, cara, que absurdo. Fez essa cena aí. Foi expulso, ele foi destaque, né? Agora vamos lá para a terra gaúcha, lá no Beira-Rio. O Internacional enfrentou o São Paulo, um jogo muito abaixo do Colorado, acabou empatando com o tricolor paulista. 1-1, um gol do Alejandro aos 23 do primeiro tempo. E no finalzinho também, pessoal, aquele empate sabor derrota pro Internacional, o Caleri fez um senhor golaço, deixando o placar 1-1 o jogo. E um jogo que aconteceu entre dois times que estão no G4, Bahia e o Atlético Paranaense. O Bahia venceu o Furacão por 3-0, com gols de Everaldo Stum e Luciano Juba. O Everaldo Stum abriu o placar para o Bahia aos 3 minutos do primeiro tempo. Muito rápido, começou o jogo já, fez um gol. E aos 35 do primeiro tempo, quase no final ali, o Everaldo ele marcou o segundo gol do time baiano. Nós achávamos que o placar seria apenas 2-0, não. O Luciano Juba foi lá e meteu mais um gol para o Bahia, resultando o placar final de 3-0 o jogo. E assim encerra o primeiro dia da nona rodada do Brasileirão. Os jogos de quarta-feira. Flamengo e Bragantino, o jogo que aconteceu lá em Bragança Paulista, assim, no golaço do Isidro Pita. Ele simplesmente encobriu o goleirão do Flamengo, o Rossi, e fez um, nossa, cara, espetacular o gol do Isidro Pita. 1-0. Já no primeiro tempo ainda, o Gabriel, o ex-Corinthians, quem não lembra, meteu um golaço de fora da área, marcando 2-0 pro Red Bull, o time do Energético. Aí depois, pessoal, o Lucas Barbosa, aos 55 do segundo tempo, finalizou o jogo, metendo 3-0 no Flamengo. E para ajudar, tivemos até essa expulsão criminosa do Eric Pulgar do jogo. Vou lhe arrebentar a tua cara. Tome! Ai. Ai. Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1, lá na Arena Barueri, com gols de Marlon Freitas, aos 44 do primeiro tempo. Logo em seguida, um gol de empate do Carlos Vinícius, artilheiro do Grêmio, deixando 1-1, placar tudo igual. Depois, o segundo gol do Marlon Freitas que ainda não tinha feito nenhum gol pelo Palmeiras. Se um já não bastasse, ele fez 2. Seus primeiros gols com o Palmeiras. O Peixão venceu o Remo por 2-0, lá na Vila Belmiro, lá em Santos. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Tassiano fez um gol pro Santos, com assistência do menino Ney. E aí, será que o Ney vai pra seleção? Depois, para fechar o placar, saiu um gol do Moisés aos 82 minutos do segundo tempo. Fechando o placar 2-0 pro Santos, pro Remo. Para finalizar os resultados dos jogos da nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro venceu a Chape por 4-0, com gols de Bernard, Renier, Tomás Coelho e Dudu, aos 6 minutos de acréscimos do segundo tempo. O Bernard fez aos 23 minutos do primeiro tempo, Renier depois de 7 minutos, aos 30 minutos ainda do primeiro tempo. Tomás Coelho também fez, depois de 5 minutos, aos 35 minutos do primeiro tempo, um senhor golaço. E depois, para finalizar o placar do Galo contra a Chape, o Dudu fez o gol no finalzinho, aos 6 minutos dos acréscimos. E esse foi os resultados da nona rodada do Brasileirão. Quero saber aí,
você achou dos resultados. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, conta com a sua inscrição e com o seu compartilhamento, com o seu like, pode dar muito no engajamento do canal. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.